beira do mar, este som, para ter um diálogo dos mais impressionantes na Bíblia Sagrada sobre o amor de Jesus. Jesus já tinha passado pela morte, tinha sido sepultado, ressuscitou com poder, com glória, e ele teve um encontro com Pedro. Você lembra? O mesmo Pedro que o negou. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Pedro estava envergonhado ainda. Não vá pensar que Pedro já tinha esquecido, não. Aquilo estava na cabeça de Pedro, tanto é que ele voltou a pescar, ele entrou no mar para pescar, ele foi procurar seus antigos apetrechos, as suas ferramentas de pesca, sua rede, seu barquinho. E Pedro estava com o coração quebrantado. Ele tinha chorado, mas ele, na verdade, não sabia como resolver aquilo. E é interessante, Jesus resolve ter um diálogo com Pedro, ali na beira da praia, depois de comerem. Veja só, Jesus comeu com Pedro, Jesus comeu ali com os discípulos, um momento descontraído, tranquilo, e de repente, quando os dois estavam a sós, Jesus, a gente pode ver aqui, João 21, verso 15, é tão claro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. E veja, é interessante que aqui o diálogo de Jesus usa somente a palavra Simão. Jesus que havia colocado o nome Petros, ou pedra, no Simão. Simão, que significa instável. Mas Jesus olhou para ele e disse: eu vou te chamar de pedra, de Petros, porque você vai ser firme como uma pedra. E Jesus passa a chamar Simão de Petros. Mas nesta hora Jesus diz: Simão, filho de João. Jesus lembra exatamente a humanidade, o homem que era Simão, aquele frágil pecador. E Jesus diz: Simão, você me ama mais do que estes aqui? E Simão, ele fica chocado com aquela pergunta, porque, imaginem, ele tinha negado a Jesus e agora Jesus chega e pergunta: tu me amas mais do que estes? E Simão não consegue responder à altura de Jesus, porque Jesus utilizou a palavra ágape, amor ágape, amor que se doa, amor que é capaz de dar a vida por alguém. Jesus usa essa palavra e Pedro, ele não consegue responder Jesus à altura. Ele simplesmente diz: Filéu, Iesous, Filéu, eu sou teu amigo. E aí Pedro olha para o horizonte, eu acredito, e Jesus pergunta de novo. Olha só, Simão, ágape, ágape. E Simão não consegue outra vez responder à altura. Ele diz: Filéu, Filéu e Jesus, sou teu amigo, Jesus. Simão não teve coragem de falar a palavra ágape. Ele sabia que tinha negado Jesus. Há pouco tempo ali atrás ele tinha negado a Jesus. Ele era falho. Ele não conseguia responder à altura. Eu acho incrível isso aqui, porque ali, naquela hora, Pedro parece ouvir o canto do galo. Lembram do galo que cantou enquanto ele negava Jesus? E Simão Pedro ali parece ouvir novamente aquele canto do galo. E talvez lá no fundo Simão Pedro pense: será que ele vai perguntar a terceira vez? Eu o neguei 3 vezes. Será que ele vai perguntar a terceira vez? E Jesus surpreende Pedro. Jesus literalmente desce um degrau, fica à altura de Pedro
E Jesus pergunta a terceira vez, mas Jesus não usa a palavra ágape. Jesus usa a palavra filéu. Filéu também é amor, mas é amor de companheirismo, é amor de uma amizade entre amigos. E Jesus surpreende Pedro. Jesus não usa mais a palavra ágape, Jesus usa a palavra filéu. Filéu, filéu, Petros, filéu. E então Pedro se emociona, porque Jesus desceu à altura dele. O que mostra isso, gente? Isto mostra que Jesus nos entende. Jesus nos abraça em meio às nossas faltas, em meio às nossas fraquezas. Jesus desce à nossa altura para falar o nosso idioma. Jesus desce até nós, assim como ele desceu até Pedro, assim como ele diz: filéu, Petros, tu és meu amigo, então, Pedro, é o suficiente. É o suficiente. E o que Jesus diz? Veja só: apacenta as minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa. Eu acho interessante porque nessa terceira vez, como falei, o coração de Pedro fica aborrecido porque ele queria amar Jesus com maior intensidade. Ele queria poder dizer ágape, Jesus Cristo, ágape. Eu te amo, Jesus, a ponto de dar a minha vida por ti, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu dou a minha vida por ti, Jesus. Mas Jesus sabia que naquela hora Pedro não era capaz de dizer isso. Jesus entendeu. E com esse ato aqui, Jesus está dizendo: Pedro, é suficiente, Pedro. É suficiente você ser meu amigo, Pedro, porque um dia você também será crucificado, Pedro. Um dia você também vai dar a tua própria vida por mim, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele momento, a vida de Pedro se transforma. Pedro sai dali preparado para pregar a grande mensagem do dia de Pentecostes, onde mais de 3.000 almas renderam-se a Jesus Cristo. Literalmente, Pedro sai da beira da praia, daquele encontro com Jesus, com o coração transbordando. Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. És o mesmo. És aquele que estivesse com Pedro naquele dia, lá na beira da praia. Estás comigo aqui, está com cada um daqueles que me acompanham nessa hora. Tu conheces o coração de cada um, a necessidade de cada um, as falhas de cada um, as fraquezas de cada um. Tu conheces tudo. Portanto, tudo entregamos em tuas mãos, Jesus. Amém.